A paz do Senhor a todos, irmãos. Quero nessa noite ler um texto aqui que está no livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim: Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Somente até aqui, quero nessa noite falar sobre a grande tribulação. O que é tribulação? No dicionário diz: comprimir com força, como se faz com a uva no lagar, com a cana no engenho. A aflição, a adversidade, amargura, tormento, sofrimento, angústia, no momento em que o céu estará em festa pela chegada dos remidos na terra, estará iniciando um período onde ela será assolada por uma tribulação sem precedente na história desde a criação. A Bíblia define tribulação como dia de indignação, angústia, ânsia, alvoroço e desolação. Tempo de angústia sem igual está em Daniel capítulo 12, versículo 1. Dia da vingança do nosso Deus, Isaías 61, versículo 2. Hora da tentação universal, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O grande dia da ira de Deus, Apocalipse capítulo 6, versículo 17 e Romanos capítulo 2, versículo 5. Dia da grande aflição, Mateus 24 e 21. Ira vindoura, futura, Lucas capítulo 3, versículo 7. Angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30 e versículo 7. 70ª semana de anos da visão de Daniel. Porque haverá a tribulação, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a angústia eterna e selar a visão e a profecia e unir o santo dos santos. A tribulação será um ajuste de contas de Deus com o povo judeu, conforme a Bíblia nos mostra em várias passagens. Uma preparação do povo judeu para o Messias e seu reino milenar. Jeremias 30, versículo 7. Por terem sido rebeldes, adoraram outros deuses, pecando contra o verdadeiro Deus, transgredindo os mandamentos dados por Deus, murmurando contra Deus e rejeitando a Jesus. E para todos aqueles que se esquecem de Deus. Vamos nos centralizar em uma passagem que nos mostrará isso. Vamos nos reportar ao entendimento dado por Deus a Daniel do sonho esquecido do rei da Babilônia. Quando Daniel estava como prisioneiro, Israel fora levado cativo, mas já era pessoa importante, de confiança diante do rei Nabucodonosor. Leiamos Daniel capítulo 1, versículo 3. Aqui começa o cativeiro de 70 anos de Judá, predito em Jeremias 27, versículo 6. Lemos em Daniel capítulo 2, versículo 1 que, após o ano no palácio, Daniel ainda cursava os ensinos bíblicos quando isso aconteceu, sinal que Deus usa quem está estudando. Agora o rei tivera um sonho, que esqueceu, que o fez perder o sono. É Deus quem dá e quem tira o sono, seja rei ou plebeu. Já que todos os sábios, astrólogos, adivinhos, magos, encantadores, os caldeus não conseguiam decifrar o enigma, Daniel resolveu colocar
nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Chamou os amigos para orar. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 23. Como é bom ter amigos que oram. Deus atende com mais urgência as orações unânimes e foram orar. O Deus que tudo pode, onde o querer e o efetuar está em suas mãos. Deu o entendimento do sonho a Daniel, e este o passou ao rei. Daniel capítulo 2, versículos 29 e 35. O sonho profético. Daniel capítulo 2, versículo 36 a 43. Na interpretação do sonho aparece uma enorme estátua. Nela está predita o futuro da história das nações do tempo dos gentios, começando por Nabucodonosor até o final da vinda de Jesus. Então, representados na estátua os 4 últimos impérios mundiais, até a vinda de Cristo e o futuro do mundo gentílico, Daniel capítulo 2. Babilônia, cabeça de ouro, capítulo 2, versículo 32, 37 e 38. Medo persa, peito, os braços de prata, capítulo 2, versículo 32 e 39. Grécia, ventre e os quadris de bronze, capítulo 2, versículo 32 e 39. Roma, pernas de ferro, e os pés, parte do ferro, parte do barro, Daniel capítulo 2, 35, 40 e 43. Alguns pormenores interessantes. Deus não trata com incrédulos. Depois as coisas de Deus somente os santos compreendem. Foi Deus quem decretou que dali em diante haveria apenas 4 impérios mundiais, até a consumação do tempo dos gentios. Que o último império humano seria o romano, pernas de ferro, pés de barro e ferro, o mais longo da história, que aliás abrange até nossos dias. As 2 pernas simbolizam o governo romano, que já existiu, sendo o ocidental capital Roma, que caiu em 476 d.C., e o oriental capital Constantinopla, que caiu em 1453 d.C. Que o barro e o ferro não se misturam. Significa que não haverá nações unidas. O ferro é ditatorial, o barro a democracia, o povo. Os 10 dedos dos pés da estátua simbolizariam 10 reinos, como forma ou expressão final do Império Romano nos últimos dias. Daniel capítulo 2, versículos 44. Mas nos dias destes reis, e estes 10 reis também corresponderiam aos 10 chifres do quarto animal de Daniel 7:24, e aos 10 chifres da besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, e o capítulo 17, versículo 3. Trata-se de um poder político que existiu e que no presente não existe, mas que voltará a existir. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Era e não é, e está para emergir. Na forma dos 10 dedos. Ainda não existiu somente na forma das 2 pernas. A pedra que derrubará a estátua, esmiuçando-a, dando fim ao governo humano, que foi cortada sem auxílio de mãos, é Jesus, o único que tem poder para derrubar o império do mal e governar para sempre. A crescente inferioridade dos metais na estátua nos mostra a degradação moral e política do mundo, que vai piorar cada dia mais. A estátua começou grande, como um colosso, mas acabará em pó.
esmiuçada. A pedra era pequena e encherá toda a terra. Daniel 2:35. As nações gentílicas não findarão pacificamente, mas de maneira violenta e catastrófica na guerra do Armagedon. Terminando os 4 impérios romanos, viria no final através da colisão da pedra no pé da estátua, um novo reino, não mais humano. Este virá do céu sem intervenção humana. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. Reino milenar de Cristo. Para o entendimento mais abrangente deste estudo, precisamos compreender como foi também o sonho dado por Deus a Daniel, capítulo 7, versículo 1 e 8. As 70 semanas de anos, 7 vezes 70, igual 490. Na visão de Daniel, o decreto de Deus para os judeus, Daniel 9, 24. A outra também importante visão de Daniel está no capítulo 9, onde Deus revelou a Daniel o futuro do povo de Israel. Se não entendermos bem esta profecia das 70 semanas de Daniel, tampouco entenderemos o Sermão da Montanha de Mateus 24, e muito menos o livro do Apocalipse capítulo 6 ao 22, pois este abrange e confirma o que Deus deu a Daniel e como executaria nas contagens de Daniel o cativeiro de Israel em Babilônia de 70 anos já havia terminado, pois lendo os livros de 2 Crônicas 36, capítulo 36, versículo 1, e Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, dava a contagem certa, e o rei já estava castigado. E no calendário profético dos judeus não pode ser a mais, nem a menos, e sim exato. Então, ao invés de sair para a briga, como seria o normal para muitos crentes, foi Daniel orar ao Senhor para que cessasse aquele cativeiro, pois fora o próprio Deus que ordenara ao rei Nabucodonosor que aprisionasse a Israel pelo não cumprimento do ano sabático, ano de descanso da terra. Já passaram 500 anos de monarquia e o povo judeu não cumprira o que está determinado em Levítico 25, versículos 3 e 5. Então Daniel queria a resposta de Deus. Deus mandou um emissário, o anjo Gabriel, com a resposta após 21 dias de oração, Daniel 10 e 13, após arcanjo Miguel vir e lutar contra as potestades e deixar Gabriel passar. Se Daniel esperava o repatriamento imediato, Deus queria continuar com o propósito de fazer o povo judeu entender que somente há um Deus que governa, e assim decretou para Daniel o seu plano e o que ele desejava fazer com o povo judeu. No capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. No capítulo 9, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as duas e as tranqueiras, e reedificarão, mas em tempos angustiosos. No capítulo 9, versículo 26, e depois das 70 semanas e
62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. No capítulo 9, versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O início do cumprimento das 70 semanas de Daniel dividiremos em etapas. Primeira etapa, 7 semanas de anos, 49 anos, reconstrução de Jerusalém. Em 445 a.C., o rei Artaxerxes expediu um decreto para a reconstrução de Jerusalém, entregue a Neemias, no capítulo 2. Seu copeiro, seu provador, seu mordomo estava triste devido à desolação em que se encontrava Jerusalém, a terra de seus pais, providências de Deus que vela pela sua palavra. E assim, após 7 semanas, 49 anos de trabalhos, após muita luta, oposição e pelejas, a missão estava encerrada, cumprindo assim também a primeira etapa da profecia de Daniel, e assim chegamos ao ano 397 a.C. Segunda etapa, 62 semanas de anos, 434 anos, até a morte do ungido. Nesse período nasce o Messias, cumpre o seu ministério terreno e é morto. Neste período há muitas guerras. Os 434 anos, 62 semanas de anos, vão desde o ano 397 a.C. até o dia da morte de Cristo, 33 anos depois de Cristo. Estamos aproximadamente no ano 33 depois de Cristo. Já se cumpriram duas etapas da profecia de Daniel, capítulo 7. De Daniel, 7 semanas mais 62 semanas é igual a 69 semanas, ou 483 anos. No ano 70 depois de Cristo, ocorre a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, que descendo o Monte das Oliveiras, surpreende os judeus. Jerusalém é destruída juntamente com o seu templo, e os judeus são espalhados pelo mundo diáspora. Resta então ainda a última semana, ou 7 anos, que será cumprida na grande tribulação. Com a morte do Messias, Deus para a contagem da profecia. Esta última semana que resta ficará para ser contada após o arrebatamento da igreja. Agora Deus travou o relógio para os judeus e abre a porta da salvação para os gentios. A oportunidade agora é para todos os que quiserem ser salvos, serem filhos de Deus. É somente aceitarem o sacrifício de Jesus. Todo aquele que nele crê terá vida eterna. Estamos agora no intervalo de tempo, pois passaram 69 semanas de anos, ou 483 anos, e o relógio de Deus parou para os judeus. No momento exato, quando o povo judeu rejeitou o Messias, crucificando-o, Deus travou o relógio para os judeus. E pelo acontecido foi aberta a porta para os gentios e todos quantos entenderam o sacrifício de Jesus, a sua morte de cruz, o alto preço pago pela salvação da humanidade. Todos poderão ser salvos
salvos, agora estamos na dispensação da graça. Deus não faz tratado com os judeus há mais de 2000 anos. A porta está aberta para todos. Não tem mais privilégio, existe sim uma doutrina, a Bíblia, é a profecia de Deus para nós. Mas falta ainda uma semana, a última, a 70ª, mas agora a regra é outra. Preferência única é a igreja, aquele que foi rejeitado, crucificado, mas que ressuscitou e está no céu com o nosso Deus, que é o Criador de tudo e sabe tudo, é quem regerá esse final que é para os salvos judeus e gentios. Hoje estamos no ano 2022, juntamente com a igreja aguardando o retorno de Jesus para buscar-nos, e então o destino mudou. A igreja vai para o céu, e a última semana da profecia de Daniel terá início, será a mesma de a semana de tribulação. Terceira etapa. O que a Bíblia revela sobre a última semana de Daniel? A igreja não estará mais aqui, e sim no céu com Jesus nas bodas do Cordeiro. O Espírito Santo será retirado junto com a igreja. Aqui na terra haverá muito pânico e desespero, pois muita gente vai desaparecer, seremos raptados. Haverá salvação na tribulação? Sim, certamente podemos dizer e afirmar baseado sempre na palavra de Deus. Quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm? Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E o capítulo 6, versículo 9 e 11. Capítulo 7, versículo 9 e 11. Só que agora a regra é diferente. As condições serão adversas para quem ainda quer salvação. Afinal, é o reinado do anticristo. Aqueles que desejarem a salvação terão de perder as suas vidas aqui na terra, pois não poderão comprar nem vender e nem adorar a imagem e nem adorar a imagem da besta. E aqui ficarão muitos que conhecem este evangelho e esse estudo de escatologia e se lembrarão destas palavras. Podemos ter a certeza que a igreja não passará pela tribulação. Todos os que conhecem as promessas de Deus contidas nas Escrituras têm que viver desejando o arrebatamento da igreja para hoje. Há promessas concernentes a isto? Vejamos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Porque guardaste as minhas palavras e te guardarei da ira futura, e não na ira futura. Apocalipse 3,10. Te guardarei da tentação, e não na tentação. Mateus 5,13. Ela é a luz do mundo, não anda em trevas. Mateus 5,14. Ela é o sal da terra, não pode ficar no meio da podridão. Atos 20, versículo 28. Ela é santa e constituída pelo Espírito Santo, que não estará mais aqui.